Olá, estamos aqui com mais uma edição do Além da Notícia. Vamos bater aquele papo, trazer um pouquinho de informação, não só informação, mas também o que está por trás dela. Tem também um bate-papo no nosso segundo e terceiro bloco com a vereadora Tabata Pimenta. Então, antes de tudo, eu quero trazer para você o tema da semana. O tema da semana é a temporada de caça à fidelidade partidária. A decisão do União Brasil, aqui no Rio Grande do Norte, de não liberar parlamentares eleitos pela legenda para disputar as próximas eleições por outros partidos. E decisão essa que deve ser replicada em todos os diretórios do país. E reacende aquele debate antigo, mas sempre atual da política brasileira. A fidelidade partidária. Que em termos práticos, o que é que o partido está dizendo? Quem foi eleito pela União Brasil deve permanecer na União Brasil. Caso contrário, pode sim perder o mandato. E a opção do União Brasil, que é chancelada nacionalmente pelo presidente do partido, Antônio Rueda, e no estado pelo ex-senador José Agripino, é mais do que uma escolha política. É uma escolha jurídica e institucional. Partido político não é cargo de lotação. Um cargo de lotação circula à margem das regras e o passageiro pode subir e descer quando for conveniente para si. Decisões recentes do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal consolidaram de forma objetiva, ao longo dos últimos anos, o entendimento de que o mandato parlamentar pertence ao partido e não ao candidato individualmente. Ou seja, quando um eleitor vota em um deputado ou vereador, ele não está escolhendo apenas uma pessoa, ele está votando também em um projeto partidário, em uma legenda, em um conjunto de ideias que, em tese, representa, e por isso, quando um parlamentar troca de partido, sem uma justificativa legal que justifique essa troca, abre-se esse questionamento, esse espaço de ordem até jurídica para a perda do mandato. Mas como quase tudo na política brasileira, a regra tem exceções. A legislação prevê algumas situações em que o parlamentar pode mudar de partido sem punição. Entre elas, a chamada janela partidária, um período específico antes das eleições em que a troca é permitida, ou em casos de grave discriminação política dentro da legenda. Fora dessas hipóteses, o entendimento predominante é de que a mudança de partido precisa do consentimento da legenda. É exatamente nesse ponto que entra a decisão do União Brasil no Rio Grande do Norte. Ao afirmar que não pretende liberar seus parlamentares, a direção partidária envia um claro recado. O partido quer preservar sua bancada e evitar uma debandada estratégica na véspera do processo eleitoral. E isso tem um peso político importante. Partidos estruturam suas estratégias com base no tamanho de suas bancadas, no tempo de TV, no fundo partidário e no fundo eleitoral. Cada mandato conta. Cada parlamentar influencia o cálculo político para a eleição seguinte. Se muitos eleitos deixam a legenda, ao mesmo tempo o partido perde força institucional. Mas existe outro lado da moeda. Parlamentares frequentemente argumentam que ao longo do mandato o cenário político muda. Alianças se reorganizam, lideranças mudam de posição e projetos políticos se transformam. Nesse contexto, dizem eles, a liberdade de escolher um novo caminho partidário seria parte natural da dinâmica democrática. Essa tensão entre fidelidade partidária e liberdade política acompanha o sistema brasileiro há décadas. Antes das decisões do TSE e do STF, a troca de partidos era extremamente comum. Deputados mudavam de legenda várias vezes. Durante esse mesmo mandato, muitas vezes apenas por conveniência eleitoral. Era um troca-troca partidário que fragilizava e tornava os partidos instáveis, especialmente em razão do alto número de legendas disponíveis. E aí, com a necessidade dessa formação de nominados, regra nova, aquela lista de candidatos que cada partido precisa alcançar um determinado número de votos somados para eleger os mais votados da legenda, alcançar o quociente eleitoral é fundamental. E aí a escolha do partido se tornou essencial. A fidelidade partidária se soma a estratégias das nominatas para fortalecer as legendas e tentar dar mais coerência ao sistema. Mas como mostra o caso atual no Rio Grande do Norte, a própria dinâmica do sistema político tenta corroer essas regras para favorecer interesses individuais em detrimento da legenda. É como um jogador de futebol que se preocupa mais em vencer os prêmios individuais em detrimento do resultado do time em que atua. Ao não liberar seus parlamentares, União Brasil fortalece a autoridade da legenda e protege seus interesses eleitorais. Entre esses dois campos,
surge o permanente equilíbrio ou conflito que marca a política partidária brasileira. E é exatamente nesse terreno que a discussão sobre fidelidade volta mais uma vez ao centro do debate. E aí, para muitos, talvez lembrar até daquela música de Marília Mendonça. É infiel. E agora, chamo você para o nosso radar de notícias. Ezequiel, de fato, vai desembarcar no Republicanos? No comentário anterior, eu falei sobre a fidelidade partidária, sobre como os partidos tentam segurar os mandatos das pessoas eleitas por eles. E como os parlamentares, muitas vezes, procuram novos caminhos políticos. Pois bem, no Rio Grande do Norte, o movimento em curso de uma peça importante pode mexer nesse tabuleiro aí de 2026. Nos bastidores, a percepção cresce de que o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Ezequiel Ferreira de Souza, deixará o PSDB rumo aos Republicanos. E essa não seria uma mudança qualquer. Nos últimos dias, as conversas se intensificaram. Ezequiel participou de reuniões com aliados do senador Rogério Marinho, hoje a principal liderança do Partido Liberal aqui no estado. O mesmo grupo que trabalha para fortalecer a pré-candidatura do ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, ao governo do estado. E teve mais. Esse mesmo movimento ganhou ainda um telefonema de peso. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, teria ligado diretamente para Ezequiel. Um convite claro. Venha para os Republicanos. Outros partidos até sondaram. Houve uma aproximação com o PV, que integra esses partidos da federação. O próprio Partido dos Trabalhadores e o Partido Comunista do Brasil, que compõem esse eixo de partidos. Mas, segundo interlocutores, essa hipótese hoje tem pouca força, pouca possibilidade. O que realmente interessa ao grupo oposicionista é outra coisa: engenharia eleitoral. Se Álvaro Dias migrar para o PL, alguém precisa garantir a musculatura aos republicanos. Tempo de televisão, estrutura partidária, capilaridade, e aí é que entra Ezequiel. Ele tem base forte, influência política consolidada, além do comando institucional da Assembleia. Não é pouca coisa. Se essa mudança se confirmar, o Republicanos ganha peso e o campo oposicionista ganha um operador político experiente. Mas tem um detalhe fundamental. A janela partidária, esse período aí da troca de parlamentares de um partido por outro, sem a perda do mandato, está pertinho do fim. Termina agora no início de abril. Ou seja, vamos lá. Tic-tac, tic-tac. Até lá, muita conversa ainda pode acontecer. E esse movimento pode receber ainda o reforço do ex-deputado estadual, Kelps Lima, com mais de 79 mil votos para deputado federal em 2022, ele desistiu de aportar no União Brasil e pode ter como destino Republicanos. Ele também conversou com o Hugo Mota em Brasília, não tem martelo batido ainda, mas a possibilidade ela é real. E pode inclusive atrair outras pessoas para a legenda, inclusive do próprio União Brasil. O movimento em curso pode transformar o equilíbrio de forças dos palanques majoritários e a montagem do cenário de disputa nas eleições do Rio Grande do Norte em 2026. E é importante dizer o seguinte: Ezequiel buscaria de fato a reeleição. No caso de Kelps, voltaria a disputar o cargo de deputado federal. Ele e outras pessoas que eventualmente possam acompanhar esse movimento de Kelps Lima. E um outro assunto que foi tema de pauta em todo lugar na nossa cidade e no nosso Rio Grande do Norte foi o caso do motoboy agredido em um restaurante de sushi durante uma entrega por aplicativo e chocou muita gente aqui na cidade. Um episódio de violência que rapidamente se espalhou pelas redes sociais e provocou indignação, mais pela agressão visível e menos pelo contexto permanente em que ela acontece. A discussão deve ir muito além da agressão em si. O episódio expõe uma realidade cada vez mais presente nas cidades brasileiras: os riscos da chamada uberização do trabalho. A expressão vem do modelo popularizado pela empresa Uber, mas hoje descreve algo muito maior. Uma lógica de trabalho baseada em aplicativos sem vínculo formal, sem garantias trabalhistas e com toda a responsabilidade transferida para o trabalhador. No papel, esses profissionais são chamados de parceiros. Na prática, é uma rotina marcada por jornadas longas, renda instável e pouca proteção. Uma suposta liberdade que aprisiona pela necessidade. Os entregadores, como o motoboy, agredido aqui em Natal, representam um dos rostos mais visíveis desse modelo. Eles enfrentam o trânsito, a pressão do tempo, a avaliação constante dos aplicativos e, muitas vezes, situações de conflito com clientes ou estabelecimentos. Tudo isso sem segurança jurídica nenhuma. Ou proteção, por exemplo, por aqueles que o contratam. Se há acidente, o risco é do trabalhador.
Se há atraso, a penalização é ao trabalhador. Se há violência, como é o caso recente, o trabalhador fica só. No máximo, vai receber a solidariedade dos colegas que protestarão. Ato que acontecerá na mesma velocidade na qual o assunto se dissolve no interesse das pessoas em seu próprio dia a dia. A verdade é que o crescimento dos aplicativos transformou profundamente o mercado de trabalho. Milhares de pessoas passaram a depender dessas plataformas para garantir renda. Para alguns, é uma oportunidade de autonomia, mas para muitos outros é também uma forma de precarização. O trabalhador assume todos os custos: moto, combustível, manutenção, internet, equipamento, e ainda carrega o risco físico da atividade. É o CEO de si mesmo. Infelizmente, nesses casos, o lucro é mínimo. Não há bônus milionários por metas, qualidade do ambiente de trabalho, e quando algo dá errado, o trabalhador é responsável por si. Ninguém garante segurança. Regras para o ambiente de trabalho, não há qualquer compartilhamento de responsabilidade, apenas ele, por conta própria. Um número no algoritmo do aplicativo que contabiliza lucro e que ignora a vida real de quem trabalha até 60 horas semanais. Numa conta simples, são 8 horas de domingo a domingo ou 12 horas de segunda a sexta. Em vários países, tribunais e governos começaram a discutir essas novas formas de trabalho e a regulamentação para que esse modelo não se replique dessa forma. No Brasil, o tema ainda é alvo do debate político e jurídico, mas enquanto a economia digital avança rapidamente, a proteção ao trabalhador caminha a passos analógicos. O caso do motoboy agredido aqui em Natal, portanto, não é apenas um episódio isolado de violência. É o retrato de um tipo de trabalho que cresce, oferece flexibilidade, mas expõe o trabalhador sozinho a riscos cada vez maiores. E agora a gente vai para um breve intervalo e na volta vamos bater um papo com a vereadora Tabata Pimenta. Até já! Olá, estamos de volta com Além da Notícia e agora recebendo a vereadora mais votada das eleições de 2024 em Natal e no Rio Grande do Norte. Ela que é uma representante do segmento LGBTQIA+, e também uma defensora das causas das pessoas com deficiência. Estou falando aqui da vereadora Tabata Pimenta, é um prazer recebê-la, Tabata. Seja bem-vinda ao Além da Notícia. Satisfação, Bruno. Para mim é uma felicidade estar aqui. Nós estamos vivenciando esse mês tão importante para todas as mulheres e ter uma mulher que não é dita como as iguais, até porque todas nós somos diferentes. Mas para mim é uma satisfação estar aqui e poder trazer a voz de tantas minorias nesse espaço de decisão e trazer uma mulher trans nesse debate tão acalorado em todo o país, que querem colocar nossos corpos como e nos resumirmos a identidade de gênero, só que nós estamos ocupando o espaço da política e mostrando o que é fazer política, que é isso que a gente quer. A gente tem visto diversas mulheres ao longo dos últimos anos, especialmente nos anos mais recentes, mulheres trans sendo eleitas para cargos importantes do Legislativo. E aí eu lhe pergunto, no caso de Natal, especificamente em 2014, você entende que esse fenômeno ele se deu de maneira muito isolada ou é fruto de uma busca, de fato, da sociedade por mais representatividade nesses espaços? Eu creio que esse é o movimento que está colocado. As pessoas estão entendendo que precisam ser representadas nesses espaços de decisão. Não só pela população LGBT, pelas pessoas com deficiência, mas de se enxergar de verdade. Por muitas vezes, partindo do olhar de nós mulheres na política, é um ambiente ocupado por homens e a gente precisa ter cada vez mais mulheres e essas mulheres em sua plenitude, sua diversidade, não só sejam mulheres cis, trans, com deficiência, preta, interiorana, é isso que a gente quer daquele espaço. Mas estamos nos colocando no lugar de protagonismo, mas dizendo que nós não nos resumimos
a pauta LGBT, a pauta trans. Nós ocupamos esse lugar e mostramos que a luta é muito além do que querem nos colocar, porque a extrema-direita tenta sempre levar o debate para algo de identidade de gênero, para causar algo na cabeça das pessoas e, por muitas vezes, para tirar o real foco, né? A gente está vivendo isso e vendo o que está acontecendo, por exemplo, com a minha amiga Erika Hilton, né, que só porque ela está assumindo a presidência da comissão da mulher da Câmara, eu estou entendendo que não é nem sobre isso, exatamente. Estão causando algo porque é essa mesma mulher que levou a pauta do fim da escala 6 por 1 para o Congresso Nacional. Então, eu consigo enxergar que é uma questão mais além do que está colocado, sabe? É causar algo para tirar o foco do que realmente as pessoas querem. E é isso que a gente faz na Câmara Municipal do Natal. Quando achavam que ela vai chegar lá, falar apenas da pauta LGBT, das pessoas com deficiência, até porque se eu fizesse apenas isso, eu já estaria fazendo muito. Mas a gente chega mostrando o que é lutar pelas pessoas, sabe? A gente está tendo aprovações incríveis e projetos que estão sendo pautas em outros espaços. Que era isso que eu ia perguntar, vereadora. É, de certa maneira, quando a senhora é eleita com o objetivo das pessoas na representatividade. Só que apenas a representatividade não vai oferecer de maneira objetiva qualidade de vida às pessoas. Como se aprovar projetos quando as pessoas têm preconceito, às vezes, não tanto quanto o projeto apresentado em si, mas em relação à pessoa que está apresentando? Como é quebrar esses paradigmas e esses preconceitos dentro de uma casa legislativa que é majoritariamente formada por homens? Bruno, a primeira coisa que eu fiz, eu disse assim: olhe, eu já vou chegar e vou construir vários projetos e nenhum deles, no primeiro momento, vai ser sobre LGBT. Por quê? Eles vão entender e também começar a olhar para além do que eles acham, né? E a gente conseguiu fazer isso, não só na questão dos projetos, mas também de uma fiscalização que tomou de conta das redes e dos debates na cidade. Quando eu comecei a ocupar as UPAs da cidade fazendo a fiscalização, quando dizia assim, nenhum vereador tem coragem de ir no transporte público. Eu fui no transporte público, gravei dentro do transporte público, mostrando a realidade da população do Natal. E é isso que eu tento colocar também nos nossos projetos. Porque quando a gente defende uma educação de qualidade, uma saúde pública de qualidade, a gente também está lutando pela pauta LGBT, pelas pessoas com deficiência, por tantas pessoas que elas também precisam de saúde, de educação, mas não especificando para que as pessoas entendessem que é muito além disso. Posteriormente, sim, a gente começou a debater isso, né, de uma forma humana, que por muitas vezes aquele espaço era sim excludente, mas os próprios parlamentares começaram a se desconstruir dos preconceitos que eles Eu mesmos percebo tinham. que você tem uma relação, inclusive, muito próxima, muito amistosa com diversos vereadores lá, que em primeiro momento, talvez tivessem até alguma rejeição à sua presença lá. Isso. É isso? É exatamente isso. E a gente está conseguindo mostrar isso à população, até a forma respeitosa que muitos têm comigo lá dentro. Eu posso trazer exatamente algo que me marcou bastante o ano passado, que houve um debate sobre um título de cidadania ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e lá haviam simpatizantes do mesmo, e mulheres cis começaram a me atacar enquanto eu falava com falas transfóbicas, criminosas, que essas mulheres e o homem que em questão estão respondendo na justiça. A Polícia Civil já encaminhou e demonstrou que houve sim crime da parte dessas pessoas, e naquele momento eu me vi ocupado naquele parlamento por solidariedades de pessoas que eu não imaginava. Os meus colegas, que são de outros espectros políticos, prestando solidariedade, entendendo a questão que estava colocada, mudaram muito em relação a várias questões e temas sensíveis, entendendo que eu estou ali não só como uma mulher trans, mas representando muitas outras pessoas que precisam realmente de voz, porque eu falo muito no olhar
para que eles se coloquem no meu lugar, sabe? Entendam as dores, não só da mulher trans Tabata, mas de outras pessoas como eu, que vivem no país que mais mata exatamente pessoas como eu nesse país. Pimenta é sobrenome mesmo? É da minha É o família. sobrenome da família Pimenta. Só que não existia no meu nome morto. E na Sim. retificação eu fiz questão de colocar e ficou Tabata Pimenta. Até porque eu sou mais Tabata do que o nome morto, porque eu comecei a, a minha comunicação no rádio. Eu tive essa oportunidade, passei mais de 10 anos na comunicação e as pessoas já me conheciam desde 16 anos como Tabata, e assim ficou. Até quando eu tomei a decisão de mudar as minhas documentações também, em outro momento, em outra época, sendo também pioneira naquele outro contexto que é de ser essa mulher no interior do estado, que aí é bem mais difícil ainda. Eu pergunto do Pimenta porque, de certa maneira, poderia ter relação até com, eu não digo o temperamento, mas o estilo, de É, maneira geral, como você se expressa, como você defende de maneira muito forte sim. os seus pontos de vista. Mas uma das coisas que eu acho importante a gente trazer também, vereadora, é em relação a quais são as prioridades desse mandato da vereadora Tabata. A gente sabe quais são as bandeiras, mas em Sim. termos de projeto, na prática, o que é que a gente pode destacar aqui do que a vereadora Tabata tem trazido da sua vivência, da sua história, das pessoas de seu entorno, para transformar isso em projeto de lei, em política pública, em ação que transforma a vida das pessoas? Eu acho assim, logo no primeiro momento, algo que chamou muita atenção foi a desconstrução do maternar. Porque eu me tornei uma mãe, né? O meu filho não nasceu de mim, mas foi dado de outra forma, né? É o seu Isso, irmão. é meu irmão, e eu me tornei mãe dele, eu já cuidava dele também como mãe. E eu entro na política exatamente não pela luta LGBT, mas sim pela luta das pessoas com deficiência. Quando eu chego a Natal, eu tinha uma vontade muito grande de criar um projeto de lei que pautasse a atenção e o cuidado a quem cuida. Cuidando de quem cuida é o nome do projeto, que agora é lei em Natal, que é e dar atenção a essas pessoas, aos familiares atípicos, às mães atípicas, aos responsáveis legais atípicos. E quando eu propus isso dentro da Câmara e debati de uma forma muito ampla, se tornou algo muito maior do que eu imaginava. O projeto tomou o Brasil inteiro, outras pessoas entenderam a importância e agora é lei dentro do nosso município. Também a gente pode pontuar questões que eu passei, por exemplo, com meu irmão, no uma coisa muito séria que aconteceu com ele foi que ele quase morreu, exatamente em questão dos planos de saúde, né. E aconteceu conosco, né, nesse espaço, e a gente levou para a Câmara Municipal, né, mesmo eu sendo oposição, sabendo que eu não conseguiria ter uma aprovação, o debate foi para dentro da Câmara, a gente conseguiu compactuar aquele espaço e levou para a Comissão do Consumidor, né, da Câmara, e os vereadores de situação entenderam a importância e a gente conjuntamente conseguiu abrir a CPI, a SEI dos planos de saúde na Câmara Municipal, que começou exatamente com a questão que eu passei e que outras famílias atípicas passam em relação aos planos de saúde na nossa cidade. Foi algo histórico dentro da Câmara, assim, que mobilizou a maioria dos vereadores, foi a SEI que mais teve assinaturas e teve essa paridade também, seja de oposição, situação, realmente pautando os direitos dessas famílias atípicas nesse espaço. Você é uma das vozes relevantes da causa LGBTQIA+, aqui no Rio Grande do Norte e no país, mas também, recentemente, um levantamento mostrou que você é uma das 20 mulheres com mais engajamento nas redes sociais, especialmente no Instagram, no país todo. É muita responsabilidade representar tanta gente, né, Tabata? Assim, eu fiquei muito feliz com esses dados. O mesmo instituto nos colocou como a política mais seguida do Rio Grande do Norte, né? E, ao mesmo tempo, agora, recentemente, como uma das 20 mulheres mais influentes, partindo desse olhar do digital, né? É porque eu acho assim que eu comecei a entender como funciona também as redes. Assim, eu tento falar não só da minha vivência, mas também mostrar como é o parlamento, né? Como eu sou, como eu chego ali, como é ser uma mulher trans,
mãe atípica e também parlamentar naquele lugar. Eu mostro ao máximo a minha realidade, a realidade do meu irmão e filho, e também como é o olhar da Tabata dentro daquele lugar, né, do parlamento, mostrando as dores e também as vitórias que acontecem ali. Então, para mim foi uma felicidade ver o nosso nome naquele lugar. O que não me entristece é porque poucas são de esquerda, né? A maioria são de extrema, extrema direita, mas é um caminho que também dá um direcionamento e diz: olha, existem essas mulheres combativas e em outros contextos também, falando de política e também chegando muito forte nas redes sociais em outros lugares. Nós estamos praticamente terminando esse primeiro bloco desse nosso bate-papo, mas eu quero deixar já de sair daqui uma pergunta sobre o seu futuro. Hoje, enquanto estamos conversando, você ainda é filiada ao PSOL. Isso, ainda sou filiada. Já foi feito o pedido, inclusive, formal de desfiliação, mas eu quero que no próximo bloco a gente tenha a resposta primeiro. Vai sair do PSOL de fato, mas vai para onde? E segundo, pretende disputar as eleições de 2026? Se sim, qual será o cargo? Mas a gente vai para o bloco comercial, para o intervalo comercial, e Tabata responde no retorno do Além da Notícia. Estamos de volta com a Além da Notícia e, conforme prometido, no bloco anterior, perguntei à vereadora Tabata Pimenta se ela de fato vai sair do PSOL, para qual partido ela vai, se vai disputar as eleições em 2026 e para qual cargo. E agora, vamos ouvir a resposta da vereadora. Por favor, vereadora. E aí, permanece no PSOL? Já pediu desfiliação? Para onde vai? A gente está no meio de um grande furacão, né? Tudo está acontecendo na política nesse mês, até o dia 4 de abril, tudo pode acontecer. Mas já aconteceu o pedido formalmente ao pessoal da minha saída, pedindo que seja da forma mais tranquila possível. Não está sendo tão tranquila assim, mas. O pessoal local não está querendo liberar a sua saída, com risco de pedir, de repente, o mandato? A gente está sentindo que eles estão fazendo um debate que não é como a gente tinha pensado antes. Até porque quando eu chego ao PSOL, é exatamente sobre a construção que a gente quer fazer hoje, né? Eu chego ao PSOL dizendo, eu quero ser deputada federal. A última eleição, a gente teve mais de 40 mil votos ainda, sendo vereadora de Carnaúba. Eles sabiam exatamente o sonho, que não é o sonho de Tabata, mas é o sonho de muitas outras pessoas que querem chegar à Câmara através da minha voz. E isso está sendo debatido dentro do PSOL também hoje, também fazendo esse frescor na mente da lembrança do que foi a minha chegada ao partido, né? A gente também teve a esperança até semana passada que poderia ser que o PSOL entrasse na federação com o PT, o PCdoB e o PV, que a gente acredita que o Brasil vive um momento que nós precisamos de unidade, né? Eu acho que a gente precisaria de uma federação unificada de todos os partidos de esquerda para a gente conseguir mais deputados alinhados ao governo, para chegar com mais força ainda, porque a gente está vendo o pior Congresso Nacional da história. E isso passa também da nossa força e protagonismo na política. A gente está vindo aí de um ano que eu vi meu nome aparecer. Nunca imaginei para governo, para Senado, para vários cenários que em outras épocas nunca imaginariam uma travesti sendo uma possibilidade para uma grande gama de pessoas no nosso estado. Então, é algo que a gente precisa olhar com humanidade. Eu estou sentindo que há, sim, um debate muito maior dentro da questão da minha anuência, mas eu estou firme
no que eu quero. E o que você quer, O vereadora? que eu quero é que o Congresso tenha a primeira bancada trans da história desse país. E aí a vereadora Tabata, eventualmente eleita, seria numa disputa para Câmara Federal? Isso, a minha pré-candidatura é a deputada federal, entendendo exatamente isso que está acontecendo, que temos o pior Congresso Nacional da história, e creio que no fim de tudo isso, o pessoal vai entender a importância que é, porque se a gente é um partido de esquerda que vê, se dissesse assim, não, a gente não dá, não é isso assim, então você está negando a uma mulher trans, a uma mãe atípica, a pessoas como ela, que chegou nesse partido pelas pautas que ela defende, que o povo deu uma votação histórica a essa mulher, então vocês estão negando também o direito dela poder, né, lutar aonde tem chances reais. Porque eu passei um ano inteiro pedindo que a gente conseguisse construir uma nominata, pessoas com capilaridade para que a gente conseguisse chegar à Câmara, e eu sozinha poderia ter essa ruma de voto e acontecer a mesma coisa que aconteceu da outra vez, e o país e o Brasil pede seriedade no que a gente está colocada. Então, o que você coloca é que, inicialmente, a sua intenção era disputar o cargo para a Câmara Federal pelo próprio pessoal. E a Isso, falta de sem... condições do partido é o que teria influenciado nessa sua decisão de deixar a legenda. Exatamente. E aí, deixando essa legenda, se falou durante muito tempo que o PT seria o destino. Uhum. É isso mesmo ou pode ter um outro destino que não era talvez tão visto ou tão pensado dentro da federação? Gente, olha, primeiro que eu tive que lidar com o próprio presidente da República o ano passado, quando veio a Oiticica dizer: eu quero você deputada federal no PT. Ivan Barão não conseguiu fugir, né? Gente, eu fiquei. Isso teve um peso para mim muito grande, mas a gente também precisa ser firmes aonde a gente. Estrategicamente, a federação tem outros partidos também. Eu acho que o próprio Partido dos Trabalhadores já existe muitas figuras, né, que a gente chegando ali ia ser uma divisão também grande, né, assim, no que se diz respeito a muitas questões partidárias que já são construídas lá, mas a gente tem uma conversa bem alinhada já com o Partido Verde, né? Entendendo também que os nossos votos precisam estar na federação e que ganhe realmente quem conseguir as maiores votações, e a gente precisa direcionar esses votos de esquerda em um lugar. A gente não há tempo e não podemos fazer uma divisão no momento que a gente vive hoje, não só no Rio Grande do Norte, tendo a maioria dos deputados federais votando contra o povo, o Congresso. Então a gente precisa que os partidos de esquerda deem as mãos. A gente está fazendo e aumentando esse debate dentro do PSOL, né? Com o que está colocado, para eles entenderem a questão mesmo em si, porque nós podemos fazer história. A gente pode ter a primeira mulher trans nordestina a chegar no Congresso Nacional, mas não só isso. Uma mulher de uma história que vem do interior do estado, que se tornou mãe atípica. E eu sinto que tudo pode acontecer, mas, Bruno, nunca foi fácil. Eu fui eleita vereadora e tive que tomar posse 4 dias antes da minha mãe ser uma das vítimas do Covid. E eu consegui ter força para isso, porque eu sei que ela me queria ali. E desde que eu entrei na política, ainda ali em Carnaúba, a gente vem de anos de luz, onde a gente está mostrando que eu não sou só uma travesti. Eu sou pessoas reais ocupando a política. O Rio Grande do Norte, que é protagonista de mulheres incríveis, o primeiro voto, primeira prefeita, um estado que teve Vilma de Faria, o estado que elegeu a primeira mulher trans vereadora, que foi eu no interior do estado, também pode fazer história mais uma vez. E é isso que eu quero. Não só fazer história por ser esse corpo dissidente na sociedade, mas por saber que eu posso fazer muito pelo meu estado também. Tabata, diante dessa pequena memória que você fez da sua história, da vinda de Carnaúba dos Dantas para cá, disputou cargo e foi eleita vereadora lá em Carnaúba, em seguida eleita vereadora aqui em Natal, teve uma votação estrondosa para deputada federal, mas dentro desse cenário, como é que você chegou à política? Porque no interior do estado, imagino que você citou, inclusive, durante a nossa conversa, a dificuldade de ser uma pessoa
trans numa cidade de interior. E ser política e ao mesmo tempo, conseguir alcançar uma posição e ser eleita. Como é que você chegou na política? Olha, foi muito difícil, né? Eu digo muito que eu comecei a sentir o preconceito exatamente quando eu digo, eu vou enfrentar. Porque eu trabalhava no rádio, né? Eu era comunicadora, radialista, e começava a falar das questões que eu passava com meu irmão, né? A falta de acessibilidade. E as mães atípicas, né, da cidade começaram a ver em mim uma voz por elas, que eu começava a ir às reuniões de pais e mestres na escola, porque mãe não gostava de ir, e começava a debater muito em cima disso, né, principalmente no que se dizia respeito a desconstruir as salas segregatórias, acabar com as salas segregatórias, que era aquelas salinhas que colocavam um monte de pessoas com deficiência, ao invés de incluí-las com as pessoas sem deficiência. E as pessoas começaram a dizer assim: você precisa ser vereadora. E fui me colocar e comecei a sentir um preconceito muito grande da classe política. Naquela época em 2016, foi a minha primeira candidatura, eu fui sozinha, né? Eu não podia nem subir em palanque nenhum, mas eu sempre fui danada. Eu E pegava como é que você fazia campanha? eu peguei manhã, dizia, você tem um palanque sim. Eu pegava um tamborete, ia para a feira livre, subia naquele tamborete com um megafone e começava a falar. Dizia que eu não era só uma mulher trans na política, eu era muito mais do que isso. E naquela época eu fui das vereadoras mais votadas de Carnaúba. Não fui eleita por causa do coeficiente, mas eu sabia que a semente estava sendo plantada na cabeça das pessoas. Inclusive, as pessoas começaram a se revoltar na cidade inteira. Como é que ela tem essa ruma de voto e não é eleita? Porque não sabiam que tinha essa questão e começaram a entender mais da política. E a gente continuou nessa construção e em 2020 fui eleita a primeira mulher trans da história do Rio Grande do Norte a estar no legislativo. E consegui perceber também que as pessoas queriam muito o que essa travesti vai fazer, né? Aquele preconceito. E lá em Carnaúba ainda a gente conseguiu ser uma das vereadoras mais atuantes do estado. Que aí foi aí que em 2 anos as pessoas diziam: você tem que ser deputada. Por que Natal? Aí é que tá. Quando eu fui candidata, né? Lá em 2022, comecei a andar o estado e comecei a entender o porquê. O porquê de estar na política, assim. De ouvir de outras mães atípicas a esperança em mim, vendo a minha realidade com o Rian, e ali eu entendi que é esse lugar que eu tenho que estar. E quando abriu as urnas naquela época, eu me emocionei muito e ainda me emociono lembrando que, enquanto muitos da sociedade diziam que pessoas trans não merecem ser amadas, respeitadas, o Estado dava mais de 40.000 votos a uma travesti. Uma travesti do interior do Estado, e naquela votação, quase 15.000 votos foram em Natal. E eu disse: é aqui que eu tenho que estar. Aqui o povo natalense já está dizendo: venha para cá, a gente precisa de você. Eu já vinha muito por causa do meu pai, que era separado da minha mãe, a gente sempre vinha para cá, e comecei a construir isso também, e tivemos êxito, né? Além de tudo, numa votação histórica na cidade, dos 14.000 a gente fez 7, e agora, nesse 1 ano de mandato em Natal, com uma aprovação incrível, né, do nosso projeto político, né, a vereadora com mais proposições na casa, muitas leis aprovadas, inclusive já. Hoje nós temos a primeira lei do país que fala da atenção integral à população LGBT idosa. O primeiro projeto que trata sobre isso, para que a população LGBT envelheça com dignidade, né? A população trans, por exemplo, tem uma expectativa de vida de 35 anos, É né? praticamente metade da expectativa de vida da Pois população, é. da média geral da Por isso que população. a gente precisa tanto que as pessoas se coloquem no nosso lugar. A gente só quer viver como todas as outras e precisamos sim de políticas públicas pensadas nos nossos corpos, e também passam por essa representatividade, por ter pessoas
a gente nesse lugar para dizer o porquê de ter essa política, sabe? Não foi fácil a minha adolescência, eu passei por muitas outras questões, como tantas outras pessoas, de preconceito, de tudo que se imaginar, mas eu cheguei aqui. E eu chego com uma primeira, mas eu não quero ser a única, porque muitas morreram para eu estar ocupando esse lugar hoje. Tabata, eu tenho algumas perguntas aqui, a gente vai literalmente fazer um bate-bola, um ping-pong, vai ser na lata, tá? Então eu vou fazer algumas perguntas, você vai me responder em pouquinhas Tá palavras. bom. Qual é a maior prioridade que merece atenção no Rio Grande do Norte hoje, na sua opinião? As pessoas com deficiência. O Rio Grande do Norte é o estado que proporcionalmente tem mais pessoas com deficiência em todo o país, então a gente precisa ter uma atenção muito maior em relação a essas pessoas e essas famílias. Quem é que não pode vencer as eleições de 2026? Flávio Bolsonaro. E uma palavra que você poderia utilizar para definir o que é a política no Rio Grande do Norte hoje. A política do Rio Grande do Norte é transformação. Transformação. E quem é que você identifica como um adversário difícil de ser batido hoje nas eleições? Seja o cenário que for, nacional, local. Debatido eu não sei que eu estou pronta para colocar Nicolas Ferreira no lugar dele na Câmara Federal. Se ele tá achando ruim hoje, imagine quando chegar uma nordestina e arretada naquele lugar para colocar esse menino no lugar dele. E quem é que te inspira, Tabata, na política? Eu acho assim que fazer política é muito mais além do parlamento. E a minha maior inspiração sempre vai ser a minha mãe. A minha mãe era uma mulher que passou por muitas situações com meu pai, encontrou o amor depois de muitos anos com outra mulher, que foi guerreira naquele contexto do interior e disse: eu tenho esse filho com deficiência e eu vou dar acesso a ele, mas além de tudo eu tenho uma filha trans que merece viver num lugar que não passe pelo que eu tô vendo na televisão, que estão matando pessoas como ela a todo momento. Toda vez que eu saía de casa, minha mãe tinha medo de eu não voltar. Mas eu voltei para casa, ocupei o parlamento e sei aonde eu quero chegar. E aí, casa com minha penúltima pergunta. Um sonho de Tabata enquanto ser humano, enquanto uma pessoa política. O meu sonho é o sonho de muitas outras pessoas, de ser a primeira deputada trans nordestina a chegar ao Congresso Nacional, mas no futuro ainda de ser a primeira governadora trans do país, se Deus quiser. E o legado que Tabata quer deixar? Eu quero deixar um legado que daqui a uns 40, 50 anos, nos livros digam que, em meio a tanto preconceito, existiu uma menina que veio de um canto muito diferente e conseguiu fazer a política mais linda já vista já no país, porque eu quero chegar no Congresso e não só fazer pelo meu estado, mas também pelo país e pelas pessoas como eu que precisam de voz. Tabata, foi um prazer conversar com Nossa, você. até me emocionei. Foi um prazer estar aqui com você, conversar com você, ver essa paixão que você tem, não só pela política, mas pelas pessoas, no fim das contas. De fato, agradeço a sua presença aqui no Além da Notícia e também agradeço a sua presença aqui conosco no Além da Notícia, acompanhando essa nossa entrevista. Fiquem bem e a gente se encontra no próximo programa.